Olá, meu amigo e minha amiga queridos, como vocês estão? Hoje estamos inaugurando aqui o canal Estudos Bíblicos, onde nós vamos trazer assuntos muito importantes para a nossa vida, assuntos que demandam salvação, assuntos para o nosso crescimento espiritual. Então é muito bom poder iniciar esses estudos bíblicos aqui com vocês. Hoje nós estudaremos um assunto muito importante e o assunto é: foi Jesus o Messias prometido? E todos os outros assuntos, assim como esse que nós vamos estudar aqui, todos serão baseados nas Escrituras Sagradas. Nada do que eu penso, nada do que eu acho será dito aqui, mas Deus ele falará conosco através da sua santa palavra. É Deus quem vai falar com cada um de nós, tá bom? Mas antes de iniciar o estudo bíblico, quero pedir para vocês que se inscrevam no canal. Se você gostar, dá um like, compartilha, porque esses assuntos que nós trataremos aqui são assuntos de grande relevância e importantes para a nossa vida, tá bom? Também queria pedir a vocês, para quem não conhece, entra lá no nosso canal Chácara da Montanha. Lá nós tratamos também assuntos muito interessantes, como a importância que é de se possuir um pedaço de terra. Nós vamos falar ali também do manejo da terra, técnicas de plantio e colheita para plantações orgânicas. Então, no canal de lá, no canal Chácara da Montanha, a gente vai tratar da parte física e um pouco da parte espiritual também. Aqui nós trataremos da parte espiritual, ok? Onde nós basearemos o nosso estudo na palavra de Deus. Mas antes de começar o estudo, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, porque verdadeiramente tem nos sustentado com tua mão poderosa, Senhor. Estamos aqui iniciando, Senhor, hoje o nosso primeiro estudo bíblico, Senhor. E te pedimos, esteja conosco, derrame teu Santo Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, Senhor, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender tudo que vamos estudar aqui e essas palavras sejam guardadas no nosso coração. E assim não venhamos a pecar contra ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, abençoe nossas famílias, é que eu te peço e agradeço em nome do seu amado Filho Jesus, que vive e reina eternamente. Foi Jesus o Messias prometido? Vamos começar o nosso estudo então? Baseado nesse assunto? Pega a sua cadeira, senta aqui comigo. Mas não esqueça de trazer a sua Bíblia. É muito importante que você esteja com a sua Bíblia e você abra as passagens junto comigo. Nós vamos ler elas juntos. Não tem pressa não, eu espero. Vai lá. Isso, senta aqui comigo e vamos estudar a palavra de Deus. E eu queria abrir, lendo com vocês aqui, um texto de Paulo que nós encontramos lá na sua primeira carta aos Coríntios. O verso é 14 e o 15. Paulo escreveu assim: ora, um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, está aqui um conselho muito importante vindo de Paulo. E ele é bem claro em dizer aqui que o homem natural, ou o homem carnal, ele não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Para ele são loucura. Para ele são coisas sem nexo. Mas para nós, que somos espirituais, nós devemos julgar todas as coisas. Por isso que é importante que você não só abra a sua Bíblia comigo aqui, mas que também você estude, você verifique esse assunto que nós vamos estudar aqui, para que você possa entender, para que você possa compreender, porque você é uma pessoa espiritual, e eu sei disso, e você procura conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então vamos lá? Vamos começar?
Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Lembrando que o título do nosso estudo é Foi Jesus o Messias Prometido? No capítulo 7 do livro de Isaías, lá no verso 14, ele, inspirado por Deus, escreveu: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então aqui, no capítulo 7 de Isaías, no verso 14, já estava profetizado que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E nós podemos ver o cumprimento dessa profecia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18. Vinte e 22 e 23. Olha o que diz aqui. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E lá no verso 22 diz: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então nós podemos ver o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 7 se cumprindo aqui no nascimento de Jesus Cristo. Mas não para por aí. Agora nós vamos lá para o livro do profeta Miqueias. Abra lá, Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, o verso 2 e o verso 4. Olha o que o profeta Miqueias escreveu. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E lá no verso 4 o profeta escreveu: Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Então aqui, no livro de Miqueias, está profetizado que o Messias, ele nasceria na cidade de Belém. Olha que legal. E essa não é a única informação que o profeta vem trazer para a gente. Ele também vai falar que a origem dele são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ele diz aqui no verso 4 que ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. Então, nós podemos ver o cumprimento dessa profecia aonde? Abra lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2, do verso 1 até o verso 6. Olha o que Mateus vai relatar para a gente, vai testemunhar para a gente. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Verso 2. E perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então você pode ver aqui o cumprimento da profecia
se cumprindo aqui no Evangelho de Mateus. Mateus, ele testemunha desse maravilhoso acontecimento. Então o Messias, ele teria que nascer na cidade de Belém. E ali foi onde Jesus Cristo nasceu. E é interessante que você pode perceber aqui que muitos conheciam essa profecia. 3 magos que vieram do Oriente, vieram de longe, conheciam essa profecia. E ali tiveram um encontro com aquele bebezinho, o Messias, recém-nascido, e o adoraram. Então nós podemos ver o cumprimento dessa profecia aqui também no Evangelho de Mateus. Mas não para por aí, tá bom? Agora vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Olha o que Moisés ele vai declarar aqui para cada um de nós. Diz assim no verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis. Ou seja, essa pessoa que viria, que Deus suscitaria, esse profeta que Deus levantaria no futuro, seria alguém semelhante a Moisés. Olha que interessante. Vamos comparar aqui as duas pessoas, Moisés e Jesus. Moisés, ele recebeu um chamado. Jesus também recebeu um chamado. Moisés, ele foi vítima, né, de tentativa de assassinato. Jesus Cristo também foi vítima de tentativa de assassinato. Para Moisés se salvar, ele precisou ir para a casa de Faraó, para o Egito. Olha que interessante. Jesus também, para se salvar, precisou ser levado para o Egito. Moisés era príncipe. Jesus é chamado de o príncipe da paz. Moisés foi pastor. Jesus também foi pastor, guiando o seu povo. Moisés foi o libertador do povo de Israel. Jesus também, ele foi o nosso libertador através de sua morte. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus também jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés realizou muitos sinais. Jesus também realizou muitos sinais. Moisés, ele foi rejeitado pelo seu povo. E Jesus também foi rejeitado pelo seu povo. Agora abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Do verso 7 ao verso 9. Olha o que diz aí. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. No verso 8 diz: então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Jesus aqui lhe transforma a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus, o primeiro sinal realizado por Jesus. Quando nós vamos lá para a vida de Moisés, qual foi o primeiro milagre que ele realizou? Ele transformou a água em sangue. Então, de acordo com as profecias, viria um profeta semelhante a Moisés em todas as coisas. Em todas as coisas. Isso é interessante. Aquela água que foi transformada em sangue por Moisés foi para a libertação do povo de Israel que estava cativo no Egito. E o vinho, no Novo Testamento, ele simboliza o sangue de Cristo,
que libertaria a todos da escravidão do pecado. Olha que maravilhoso. Então podemos ver aqui essas fortes semelhanças entre Moisés e entre Jesus. Tá? Mas não para aí. Corre um pouco para frente e abra ali no Evangelho de João, capítulo 6, verso 14. Evangelho de João, capítulo 6, verso 14, vai dizer: Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então você percebe que eles aguardavam esse profeta. Porque esse profeta ele seria semelhante a Moisés em todas as coisas. Tá bom? Agora vamos abrir lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso de 1 a 2. Isaías, capítulo 9, verso de 1 a 2. Diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E no verso 2 diz: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Olha onde nós vamos encontrar o cumprimento dessa profecia. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Verso 12 até o verso 16. Olha o que vai dizer para a gente aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 12 ao verso 16, tá bom? Diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. A terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então Jesus Cristo ele sai, depois que ele é batizado, ele prega o evangelho poderosamente. Muitas pessoas são curadas, muitas pessoas têm a sua vida transformada por ter esse contato com Jesus Cristo. Então podemos ver, através da vida, através do trabalho de Jesus, o cumprimento da profecia de Isaías no capítulo 9. Mas não para por aí. Abra sua Bíblia agora lá no Evangelho de Isaías, capítulo 61. O verso 1 até o verso 3. Olha o que diz aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16 até o verso 21. Diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías.
e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Exatamente a profecia em que nós lemos lá no capítulo 61 do profeta Isaías. Jesus Cristo, ele vai ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor. E no verso 20, Lucas testemunhou: e tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então podemos ver aqui o cumprimento do capítulo 61 de Isaías, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 16 ao verso 21. Vamos lá, para outro texto bíblico, que nós vamos encontrar lá no livro de Salmos. Salmos, capítulo 78. Verso 2. Aqui no livro de Salmos, capítulo 78, verso 2, olha o que o salmista, inspirado por Deus, escreveu: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Olha que interessante. Agora vamos lá, o Evangelho de Marcos, para ver o cumprimento dessa profecia. Você vê que interessante. Marcos capítulo 4, verso 2, a gente vai ler assim: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. E lá no verso 13, Jesus pergunta para os seus discípulos: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Agora vamos ali para o verso 23. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E no verso 34, termina dizendo: e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Esse Messias que viria para o povo, esse profeta que viria para o povo semelhante a Moisés, ele também falaria em parábolas. Então podemos ver aqui o cumprimento do Salmo 78 aqui nos Evangelhos de Jesus. E usei como base para a gente ver esse cumprimento o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Agora vamos lá para o livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 9, verso 9. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então estava profetizado aqui que esse Messias, ele entraria de forma triunfal em Jerusalém, montada sobre um jumentinho, cria de jumenta. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, do verso 1 até o verso 9. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carne. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão
estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Então, podemos ver o cumprimento de Zacarias, capítulo 9, verso 9, acontecendo aqui novamente nos evangelhos de Jesus. E usei como base aqui o evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 1 ao verso 9. Ok? Isso ficou muito bem compreendido? Tá? Então podemos ver aqui que todas essas profecias, a qual nós estudamos até agora, elas verdadeiramente se cumprem em Cristo Jesus. Ok? Mas nós vamos dar um pause agora e vamos voltar com você no segundo vídeo, ok? Para que esse vídeo não fique muito cansativo, tá? Assim você vai poder se levantar, vai beber uma água, vai poder fazer o seu lanche da tarde, o seu almoço, a sua janta, eu não sei, tá? Mas é importante, né, que você permaneça firme aí no conhecimento da palavra de Deus, e a gente volta com vocês aí no vídeo número 2. Foi Jesus o Messias prometido? Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Capítulo 53 do livro de Isaías diz que ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens, e dele não fizemos caso algum. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome daquele que se entregou por mim e por você e se fez a nossa solução.